E agora a gente tem quadro Bom Sabor aqui na Rede Século XXI, Mulher.com trazendo mais uma dica deliciosa. Sandra, que coisa mais linda. Ficou, né? Parabéns. Olha, temos hoje trufas finas, uma misturinha de sabor, pistache com framboesa. Isso. E o mesmo recheio da trufa ela usou para fazer esse bolo, gente. Esse bolo ficou lindo demais. Esse bolo ficou assim, olha, sensacional. Parabéns. Ficou, né? Arrasou, menina. A equipe que já tá com água na boca. E eu tava brincando com a Sandra, gente. Fiquei tão triste hoje, mas eu tô triste de verdade. Tô chateada. Chateada. Que eu perdi hoje o paladar. Ontem o doutor disse que eu tomar injeção que ia acordar 0 bala. Hoje eu acordei pior. Perdi paladar, o olho tá lacrimejando. Enfim, doutor mentiu pra mim, doutor. E aí, gente, perdi o paladar. Aí eu brinquei com a Sandra, eu falei, gente, não vou conseguir então hoje experimentar, porque judiação, eu vou experimentar esse bolo e não sentir o gosto do bolo. Mas aí a minha equipe se divertiu, falou, Tati, é melhor porque vai sobrar mais pra gente. Porque você sempre come um pedação grande. Meninos, hoje, olha lá, vocês vão poder fazer a festa. E aí vocês me contem, porque eu tenho certeza que o sabor vai estar maravilhoso. É, né, muito Sandra? bom. Então, para a alegria da minha equipe, que hoje vai sobrar mais pra eles, mas você de casa não passe vontade, não. E olha, e eu recuperando o meu paladar, Sandra. Eu trago vai pra ser você, e vai ser a primeira receita que eu vou fazer em casa, pra matar a vontade. Gente, pistache com framboesa? Ai, minha Nossa Senhora. Como é que a gente faz, Muito Sandra? fácil de fazer, Tati. A gente vai trabalhar com chocolate nobre na massa. Toda vez que eu fizer uma trufa, eu trabalho com chocolate nobre pra gente ter uma maciez dentro do recheio, tá? Então aqui eu tô trabalhando com meia receita só, tem um chocolate branco já derretido. Vou colocar um pouquinho de creme de leite, tá? Então eu tenho 200 gramas de chocolate para 100 de creme de leite e vou fazer a base da minha trufa, tá? Então toda vez que eu for fazer uma trufa, primeiro eu faço a base, porque eu posso colocar depois alguma coisa para saborizar que vai talhar o meu recheio, né? Então se eu colocar alguma coisa ácida, às vezes fica com aquela textura aerada que depois fica feio. Então bonita sempre a trufa tá bem cremosa e bem macia. Ah, então isso vai garantir que a minha trufa vai ter uma maciez durante o tempo todo dela de validade. Ah, então essas trufas que a gente está trabalhando hoje com creme de leite de caixinha. Ah, então quando eu trabalho com creme de leite de caixinha, eu tenho 10 dias ela fora da geladeira ou 30 dias na geladeira. Nossa, dura super bem. Dura super bem. Então, gente, aquela coisa de trufas que ficam 90 dias, que a gente coloca conservante, a gente não precisa estar trabalhando assim, né? Hoje a gente tem que evitar de comer coisas que são muito artificiais, né? Então, o que a gente puder trabalhar com receitas mais saudáveis e sem tanto, né? E 10 dias fora da geladeira, Não, super bom. E na geladeira um mês. Um mês, dá pra Nem você vai durar tudo isso, né, gente? dá. Pelo menos em casa não dura, não sei na sua. Não, em Mas casa, em casa não dura tudo em casa isso. não dura e a gente Mas quem fala faz que... pra vender é legal ter essa... mas também não pode durar tudo isso, que quer dizer que não tá vendendo, né? Então tem que ser rápido. Tem que vender rápido. Tem que vender rápido. Então, olha, tá bem cremosa. O que a gente tem, um brilho na trufa, se ela ficar com cara de aerada ou ela não estiver brilhando, tá pedindo mais líquido. Então eu coloco ou creme de leite, um pouquinho mais, ou eu vou colocar um suco, uma bebida, dependendo do sabor que eu quiser aqui. Legal. Tá? E aí, para 300 gramas do chocolate branco, 75 ml do creme de leite. Do creme de leite. De caixinha. De caixinha, tá? Então, de caixinha, o que ele vai me dar? A facilidade de eu poder esquentar ela toda vez que eu quiser, porque ele não talha, então a gente pode usar esquentando toda hora. O de latinha é só para receitas frias, que vai do liquidificador para a geladeira. E o creme de leite fresco dava uma validade na minha trufa de 3 dias só. Então, a gente não usa mais isso, tá? O que é importante, hoje eu vou usar na nossa trufa uma pasta saborizante, que essa pasta, o que é? É um concentrado, tá vendo? Então, essa é a de pistache. Essa é a de pistache. Que delícia, então, gente. antes a gente usava o que? Batia todo, né, o pistache, colocava, mas não dava aquele sabor. E a gente tinha no mercado umas pastas que eram importadas. Então, era uma lata de pasta R$500. Ninguém podia usar isso, entendeu? Muito caro, porque era 1 quilo de pasta. Então, veio para o Brasil para a gente poder fazer aqueles sorvetes, aqueles gelados, sabe? Aqueles sorvetes de massa deliciosos, né? E agora a gente então encontra agora aqui no Brasil umas pastas que são nacionais e a gente usa muito pouco porque é um concentrado, tá vendo? Então eu vou colocar uma colherzinha dele, um pouquinho mais, e a gente já vai ter o sabor que vai predominar na minha receita e vai manter os 30 dias. Até mais se durar, né? Se a gente deixar. Mas com essa pasta eu posso saborizar, que nem eu saborizei a massa do bolo, eu posso pôr na minha trufa, eu posso saborizar um chantilly, posso colocar no doce que eu quiser trabalhar, tá? Num creme. Uma colherzinha pequenininha. E você vê o perfume que ele tem, tá? E ele vai manter o sabor.
O que a gente tinha antes era a pessoa que fazia a trufa usava muito essência e corante. E a essência vai embora depois de 3 dias da trufa. Então, se você tiver 3 trufinhas amarelas, você não sabe o sabor que é cada uma, entendeu? Uma de abacaxi, uma de maracujá, uma de milho. Você vai comer, essa aí, você não sabe então, qual é o quê. a pasta concentrada. Pasta concentrada. Eu acho nessas lojas que vendem produtos para de festa, isso, festa, acha, tá? Então, ele é bem interessante porque a gente usa bem pouquinho. Então, ele já vai ter o sabor e vai manter, não vai embora. Então, além de dar sabor, ele dá cor, porque olha que bonito que ele fica, tá? Então, o que eu tenho na minha trufa? Normalmente eu deixo ela ficar 6 horas fora para ela ter uma consistência mais firme para a gente estar trabalhando, tá? Aí, agora eu vou fazer as minhas casquinhas para depois a gente rechear, tá ok? Que delícia. Então, vamos gente, eu não tô sentindo palavra. Meu Deus do céu. Mas essa é a primeira receita que eu vou fazer. Voltou o paladar, vocês vão ver. Então, vamos lá. Olha, gente, eu tenho uma forminha aqui que a gente chama forminha de silicone, né? Porque ela tem essas 3 partes. Então, antigamente a gente só tinha uma forminha dessa que a gente passava chocolate, limpava, levava para a geladeira umas 5 vezes até conseguir tirar a casca firme para não quebrar a trufa. Então, com essas de silicone são muito práticas, que ela tem uma marquinha e é nessa marquinha que eu tenho que colocar a quantidade do meu chocolate. Então, olha. Pro recheio você usa chocolate nobre e agora para fazer a casquinha? Aqui para a casquinha eu estou usando cobertura, então eu já derreti o chocolate, não preciso fazer a temperagem. E essas forminhas, elas me padronizam as casquinhas, elas ficam todas da mesma finura, assim, sabe? E aí eu tenho o quê? Um recheio muito macio e a casquinha fina. Então, a hora que eu mordo a minha trufa, não vai fazer aquele barulho de chocolate duro quebrando, entendeu? Então, a gente consegue fazer isso que facilita muito o trabalho e para quem vende na rua, vende numa bolsa térmica, vende de porta em porta, ele precisa ter essa garantia de que o produto dele vai chegar na qualidade que ele fez, né? Então, eu não posso colocar um chocolate nobre e ele derreter no meio do caminho, né? Tá? Então, olha, eu vou colocar a minha forminha, vou apertar ela aqui, o chocolate vem até aqui em cima, olha. Eu viro ele, dou mais uma apertadinha e vou levar para a geladeira. Na geladeira vai ficar, até ela ficar opaca, que isso dá em torno de 15 minutos. Tá? Perfeito. Rápido também, né? Rapidinho, só que aí você já tira e ela já vai estar pronta, né? Antigamente tinha esse processo, pelo menos voltava, 5 né? vezes, Voltava. aí você demorava um tempão para fazer um doce, né? Então, a gente fala de 5 vezes, em torno de 1 hora para você ter as casquinhas prontas, tá? Aí, olha, eu vou tirar a parte de cima, eu tiro o silicone, tá vendo? O que sai de chocolate que sobrou, que passou um pouquinho, a gente coloca na baciazinha e depois, olha, vou derreter de novo. Então, eu não perco nada do que eu usei, tá? Trufas finas, recheio aí hoje de pistache. Com framboesa. O que é bacana assim, Tati, a gente está fazendo umas trufinhas menores, que ela tem em torno aqui de 20 gramas, né? 20, 22 gramas ela vai ter. Quando a gente vai fazer para venda unitária, eu vou trabalhar com aquela trufa maior, que é de 40 gramas. Tá. E aí a gente tem o quê? Um preço dali, que eu vendo unitária, em torno de R$ 3,50, uma trufa única, onde é um sabor único. E quando eu coloco, no caso, um recheio de frutas, que é uma geleia, né? A gente pula esse preço para até R$ 5,00. Então, você vê que é uma colherzinha que a gente vai usar de recheio e o preço aumenta bastante, porque muito pouca gente trabalha com isso. Aqui tá? você misturou, então, a geleia de framboesa com esse creme de pistache. E aí você pode fazer outros sabores, né? A gente pode estar trabalhando procuram muito leitinho com morango, limão siciliano com morango também fica muito bom. Né? Então, vocês podem estar, a pessoa pode estar tendo criatividade aí de misturar os sabores, que fica bem interessante, tá? Então, olha, eu tenho aqui o recheio. O que é importante, o recheio de fruta não pode ter água, tá? Então, muita gente que gosta de fazer o recheio em casa, de pegar o morango e pôr na panela, não pode pôr água. Então, eu tenho que botar o açúcar e deixar ele chorar toda a água dele, vai secando até ele ficar bem sequinho para usar. A única coisa que vai estragar e perder a validade da minha trufa é a água que tiver aqui dentro. Então, se eu usar qualquer coisa e tomar cuidado, que a gente tem no mercado muitos recheios que também tem água na fórmula, tá? Então, o que tiver água não pode usar, porque ela mofa e estraga, tá? Então, olha, eu vou colocar um pouquinho de geleia aqui no fundo de recheio, né? E aí eu vou colocar a minha trufa de pistache num saco de confeitar e vou completar essa trufa. Então, você vê que é bem rápido da gente estar trabalhando, né? Vou pegar o saquinho. Gosto de trabalhar com ele no saco de confeitar, porque a gente consegue
encher as trufinhas até a boca para ficar direitinho e eu não preciso deixar ela ficar dura, tá? Então, olha, eu já coloco num saco de confeitar e a gente já vai poder trabalhar nas trufinhas. Eu achei muito legal essa opção que a gente tem agora da pasta, né? Aqui no nosso caso a pasta sabor pistache. Isso. Que foi o que você falou, de repente a essência ela não dura tantos dias. Pois é. Existia, né, um outro material que era muito mais caro. E agora a gente tem essa opção da pasta, vem um potinho pequeno. E aí você usa também uma colherzinha super pequena pra fazer ali o seu recheio, então rende. Não, e você vê a diferença que era, né? Antes a gente tinha uma pasta que era uma lata de 1 quilo e algumas lojas porcionavam ela, né? Só que a gente não sabe a condição que a loja faz isso, né? Como ela divide isso? Como que ela divide a limpeza, as coisas, tudo, né? Higiene. E aí o que acaba acontecendo? A gente ficava limitado a usar um pó de sorvete, um suco de pozinho, alguma coisa assim, que também não dá uma qualidade bacana pro doce que a gente está fazendo, né? Mostrar, né, que a gente tem essas opções. E hoje a gente tem bastante coisa interessante. E o que acontece? A gente diferencia... a gente diferencia o produto da gente dos nossos concorrentes assim, né? Com o sabor que a gente está ganhando. Que cor linda que fica, Fica, não? né? E o interessante é a hora que você coloca, que você morde a textura na boca de 2 sabores, né? Isso é bem bacana. Olha, então a gente vai deixar a casquinha, a borda do chocolate para fora. Tem gente que coloca o recheio até em cima e a hora que vai colocar o chocolate não gruda nessa casquinha. Não gruda nessa casquinha que já foi feita, né? E aí, a hora que você vai soltar da forminha, ele quebra. Então a gente tem que tomar esse cuidado de deixar sempre um pouquinho para baixo pra gente poder usar o chocolate. Não encher tanto, né? Até a boca. Ele tá bem recheado, mas não precisa ser até a boca. Precisa transbordar. Então, olha, o chocolate que eu derreti, já tá até mais grosso um pouquinho, mas acho que ainda dá pra gente usar ele aqui. Aí eu vou colocar o chocolate e vou deixar ele fechar. Ele volta pra geladeira. Volta pra geladeira, tá? Mas aí agora é coisa de 3 minutinhos ele já vai estar cristalizado, tá? Então, gente, o importante, quando colocar a primeira vez na geladeira, na casquinha, na forminha, como a gente fez a outra forminha, ele não pode passar de 20 minutos, tá? Às vezes a gente coloca, vou adiantar o meu serviço para amanhã, põe tudo na forminha, deixa lá e vai dormir. Aí no dia seguinte... ele fica suado e aí ele vai ficar feio a textura dele pra gente poder trabalhar, tá? 20 minutos é o suficiente. 20 minutos é o suficiente. O que pode ser feito? Vocês podem deixar todas as casquinhas prontas, tá? Bate. Depois vocês fazem o acabamento em casa direitinho, né? Aqui ele já tá mais grosso. Pode fazer todas as casquinhas e deixar pronta. Tira as casquinhas da forminha e vai guardando numa caixa. Legal. Tá? Sandra, me tira uma dúvida. Para a versão do recheio aqui do bolo, você usa essa mesma mistura? Porque aqui eu tenho a impressão que ele tá mais aerado. O que acontece no bolo é assim, todo mundo quando quer fazer um recheio de bolo, acha que é só fazer a mesma trufa e botar para dentro do bolo. A gente tem o costume aqui de comer bolo que é muito macio e os recheios são macios e o bolo molhado. A gente fala que a textura é mais de um pavê do que de um bolo, né? Só que se eu colocar a trufa na geladeira, a trufa fica dura. E aí eu até brinco com as minhas alunas que eu falo que a gente precisa de um facão para cortar o bolo, né? Porque fica tão firme. E esse daí como é que você faz? Aqui eu coloquei na trufa um pouquinho de chantilly batido. Então se eu colocar mais creme de leite para dar maciez nele, a hora que eu for colocar meu bolo, rechear meu bolo, ele vai escorrer do bolo, não vai ficar lá paradinho. Então eu coloco que é uma fofura, que é o chantilly batido, tá? Só que eu também não quero comer chantilly puro, então eu tenho que colocar uma quantidade pequena. Para uma receita de 400 gramas de chocolate, eu vou usar 1 xícara de chantilly já batido. Só uma xícara? Só 1 xícara. Então ele vai dar a maciez e olha... Ai, que lindo, Sandra. Tá? Então, você vê que ele mantém a textura, você vê que ele tem bastante chocolate e ele não tem aquela cara de chantilly batido, tá? Então você vê que ele fica bem bonito. E esse mesmo contraste que a gente fez na trufa de cores, olha como fica bonito no bolo. Bem bonito mesmo, gente. Olha que espetáculo! Tá? E uma camada assim farta, olha lá. Então, muita gente pergunta, como é que eu faço aquela camada grossa de bolo? É sempre na base da trufa, tá? Então, se vocês quiserem fazer, que nem no caso, um recheio de coco, que a gente fala prestígio, aquela camada que a gente vê bonita, chocolate, branco, creme de leite e vai o coco nessa base, entendeu? Então, sempre feito isso. Põe um pouco de chantilly e vai pro recheio do bolo. Arrasou. Tá? Gente, tá combinando até com a sandália, né, diretora? Eu achei... Ai, é triste você não ter o paladar, viu? Eu que adoro, mas olha... a minha equipe hoje disse... E é verdade, né, Sandra? Tá, você não pode experimentar, você não tá sentindo gosto mesmo? Vai sobrar mais pra gente. Eles estão felizes da vida.
E o Marcelinho já tá aqui e falou assim, eu posso ser o primeiro. Ele assim, né? Se candidatou, Tati, se você quiser eu posso experimentar primeiro. Então vamos lá, Marcelinho. Ó, sacrifício, né? Olha lá, ó a alegria, gente. Já peguei bem a cavadona faca de recheio. Ai, bocão. Não precisa nem pedir 2 vezes, viu, minha amiga? Olha lá. Saboroso? Tá bom? Ai, meu Deus do céu. Você sabe o que eu lembrei agora? Ô, diretora Sandra, peraí, eu lembrei. Você falou que as trufas, elas duram até 10 dias na geladeira. Não, 30 dias na geladeira. 10 dias fora da geladeira, 1 mês de geladeira. Isso. Então, se eu tô sem paladar hoje, mas eu espero que ele volte amanhã ou no final de semana, você pode levar. Se eu levar uma trufa pra casa, eu vou poder experimentar. Pode experimentar. Com Pronto, certeza. gente, resolvi meu problema. Os meninos, não, Tati, deixa pra gente. Meninos, uma trufinha só vou levar pra casa e aí, voltando o paladar, eu experimento. Pronto, resolvi, vai ficar bom pra todo mundo. Você de casa, gostou demais dessa dica? Quer outras orientações? Achei bárbara a orientação e a sugestão que você deu, misturada aí uma xícara de chantilly. Isso. Pra gente ter essa cremosidade e manter ele assim, né, firminho, bonito. Isso. A validade da trufa achei muito legal, usando a pasta. Isso. E aí tem que ser uma geleia que não pode ter muita base a água, tá, gente? Senão vai mofar, vai comprometer ali a qualidade. Que estraga. Então quem faz geleia caseira deixa secar bem e mesmo as industrializadas prestar atenção na embalagem, no rótulo. E também não pode ter muito açúcar, né? Então a gente tem que, pra ter esse contraste bacana, né? Sandra, parabéns. Obrigada. Muito obrigada, viu? Amei. E ó, depois você, por favor, você separa uma trufinha pra eu experimentar quando o paladar voltar. Pode deixar.